Tem certas coisas, né, que eu não gosto de falar, né, mas à medida que eu vou envelhecendo, né, eu vou pegando coragem e começo a falar, porque se a gente fala as verdades, a, as pessoas se ofendem, né? Então, eu tive uma infância assim, pobre, assim em termos, né? O que é pobreza, né? Tinha épocas que a gente não tinha, às vezes, o que comer, né? Porque o dinheiro era mal administrado pelos adultos, né? Que deveriam saber administrar. Eu, com 9 anos, eu sabia de uma coisa. Aqui no Brasil não valia a pena trabalhar. Uma vez eu enchi, acho que um terço de uma bolsa de estopa, né, com ossos. E para mim levar até o açougue sozinho, né, não foi fácil. Andava assim 30, 40 metros. Para colocar a bolsa aqui nas costas, não era fácil. Não era fácil. Mas eu me criei entre a Argentina e o Brasil. Então, na Argentina, tinha aquela fartura, né? Parece que todo dia era festa e festa e festa, né? Aquela fartura de carnes, né? Aquelas mesas assim cheias de carne. Né? Saladas, assim, salada de tomate, salada de cebola, salada de batatas, né? As saladas separadas, né? Lechugas, né? Leros, né? Que é o alface, né? Então, assim, tudo separado, né? Ia lá para casa onde morava, né? Muitas caixas assim de maçã, de uva, pera, nozes, ia saco de nozes, né? Então, na época que estavam produzindo. Quando eu tinha 19 anos, um caminhoneiro me contou que a mãe mandava, né, escolhia a carga e às vezes encarregava alguém, assim, tu vai para lá, para Pasto de los Libres, né, para Uruguaiana, entrega lá, né. Eles trocavam as caixas, né. Eu devia ter uns 19 anos quando me contaram essa história. A gente, com o tempo, vai escutando, né. Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar, né, uma coisa que ninguém fala. Aos 18 anos eu estava fazendo o terceiro ano do ensino, do segundo grau, né? Que eu nasci em 62, 18 de janeiro de 62. Então o que aconteceu? Eu fui me apresentar para o serviço militar. Eu fui lá na circunscrição, onde eu sabia que os caras faziam exame médico, né? Então todos os dias eles pegam 100 homens, 100 rapazes, né? Aí eu peguei um pão, tinha um pão assim de francês grande, né? Não era de 500 gramas, acho que era talvez 250 gramas ou 300 gramas. Eu peguei, abri no meio, aí coloquei queijo, mussarela, essas coisas assim, né? E me fui lá para a linha de tiro, né? Era umas 4h30 da manhã. Acho que fui até caminhando. Cheguei lá às 5 horas e já tinha uma fila, né? Eu só sei que o corte da fila assim foi logo, logo atrás de mim, né? O que aconteceu? De manhã fizeram o exame médico. Eles colocavam assim lá para as 8 horas, eles começaram a colocar, pegar de 10 em 10 homens, de 10 em 10 rapazes, mandavam tirar a roupa, era uma sala assim como se fosse uma sala de aula, né, vazia. Aí eles ficavam em círculo, nus, e o médico entrava no meio e ia olhando o corpo de cada um. A meio-dia eles mandaram 60 desses rapazes embora. Era gente que não tinha desenvolvido as características secundárias, né? Nem barba não tinha desenvolvido ainda. Não tinha um corpo bem constituído aos 18 anos.
ficou 40 para a tarde fazer o exame intelectual. Acho que 1 hora começou o exame intelectual, foi até passado das 5 anos. Fizeram um monte de prova, assim, tudo que posso imaginar, né? Eles dão um gabaritinho, né? Eu tenho a prova, não podia riscar a prova, né? E ali tu responde, tinha prova de matemática, tudo assim, nível do ensino médio. Matemática, português, geografia, né? Física, química, tudo que, né, posso imaginar, história, né? Isso, aquilo, outro. Bem cansativa. E assim, não era 10 perguntas, né? Vai fazer prova de física lá, matemática, coisas, era coisa assim de raciocínio fácil, né? Mas não era uma questão, era como se fosse 100 questões, né? Tinha gente que nem pensava, né? Mas eu fui pensando, fui, né, refletindo, né? No final do dia, que era a noite já, né? Já tinha caído a noite. Desses 40, ficaram só 6, eu e mais 5. Então eles dispensaram os outros, a gente ficou lá, né? Eles falaram assim, ó, dia tal vocês vão se apresentar no 20º Grupo de Artilharia de Campanha. Quando chegou lá no portão, né? Eu digo, nós 6, né? Caminhando, né? Chegou lá no portão da linha de tiro e eu disse assim, para, vamos olhar bem os nossos rostos. Eu quero saber quantos vão fazer o serviço militar. Desses 6, fiquei eu na patrulha de serviço e outros 2 na antiaérea. O resto, os outros 3 foram dispensados. Então, 3%, a linha uruguaiana aqui, o povo de uma maneira ou de outra, é bem alimentado por causa da Argentina e Uruguai, né? A alimentação fica mais barata, né? Por causa daquele comércio formiga, todo mundo vai comprar carne na Argentina, ia comprar um monte de produtos alimentícios, né? Tanto que os argentinos chamavam a gente de loucos de fome, assim, brasileiros loucos de fome. Só comprava comida. Então, 3% eram aptos para o serviço militar. Olha que eu era para ser abortado. A minha mãe não quis me abortar, mas o médico queria que abortasse, porque tem um monte de defeito genético, né? Eu nasci com graves problemas cognitivos, problemas de coordenação motora, problema de fala, às vezes eu tenho dificuldade de articular a fala. Às vezes eu penso uma coisa e falo outra. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu sou fruto de uma comunidade, né? Em 69 eu fui para a escola, né? Eu não tinha nem registro de nascimento. Me dava um banho na escola, então seja que eu vivia numa casa que não tinha banheiro, não tinha água corrente, não tinha rede elétrica, não tinha nada. Era um barraco. Então, me dava um banho na escola, começaram em 1970, a diretora começou a fazer pressão para o registro de nascimento, né? Então a gente se cria assim com várias dificuldades. Mesmo assim eu fiquei no quartel, né? Fiz serviço militar, não queria servir, eu queria estudar. Mas eu consegui superar tudo. Tanto que naquele ano eu fui para a área de saúde, mas em julho, agosto me mandaram para Alegrete, o Fedido Militar no 10º Batalhão Logística. Eu fiz um curso de guerrilha rural e urbana, informação e contra-informação. Tirei primeiro lugar. Então, o que acontece? Dentro do quartel eu comecei a estudar, né? Comecei a morar lá dentro, economizar dinheiro. Essa é uma outra conversa. O que eu quero falar? Hoje em dia as pessoas falam, esse dia eu participei de uma conversa aí no podcast de um professor da UFRJ, né? Tinha uns 60 elementos. Uma podcast ouviu e tinha o sujeito lá falando da eugenia, né? Que lá na Islândia, lá na Finlândia, já não nasce com crianças com síndrome de Down, né? Já não tem esses problemas, porque o casal vai no médico ter filho, fazem um estudo genético, né? E eles fazem a melhor
combinação se combinar, né? Então tem uma criança mais saudável. E aqui começa o problema. O problema começa lá na gravidez. Quando a mulher brasileira não se planeja assim, eu vou ficar grávida. Tá? E quando diz assim, eu vou ficar grávida, tu vai no médico, tu faz exame para toxoplasmose, para rubéola, faz hemograma, faz um monte de exame, né? Tu vê como é que tá o teu corpo, né? Aí tu começa a tomar ácido fólico, né? Tu já tem uma alimentação, né? Direcionada para isso, né? Mas aqui, quando a mulher sabe que está grávida, ela vai no médico, ela está lá no terceiro mês da gravidez, no quarto, aí vai fazer exame para ver se tem toxoplasmose, para ver se tem rubéola. Aí começa a tomar ácido fólico e já tá tarde, né? Porque nas primeiras semanas, né? Primeira, segunda semana começa a formar o sistema nervoso central. Aí precisa do ácido fólico para fazer aquela timina, adenina, né? Citocina, aquelas bases, né? As bases púricas e pirimidicas. Não tem. Aí tu vê gente com lábio, eu digo leporino, não sei se é leporino ou leporino, aquela cauda bifídica. Isso aí é devido à falta de ácido fólico. Não é só falta de ácido fólico, aí começa, né? Vitaminas, sais minerais, um monte de coenzimas, alimentação adequada. Ninguém fala sobre isso. O brasileiro tem um baixo coeficiente de inteligência. E isso, assim, é triste, né? Porque tu vê as pessoas falando, as pessoas, né? Eu sei que eu sou deficiente mental, né? E eu falo, eu não tenho vergonha. Tanto que eu venho estudando. Sou uma pessoa solitária, meio autista, né? Mas eu não me considero autista. Mas a gente fica assim, vendo as pessoas falarem, né? E a gente fica olhando assim por fora, né? Eu me criei com um monte de família diferente. Eu morei na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Eu sou casado na Indonésia, eu estou usando um batik. Isso aqui é uma isso aqui é uma camisa da Indonésia. Então, as pessoas, elas se acham, né, especiais, né? Se acham inteligentes, né? E às vezes começa, tu vê assim que estão discutindo coisas, né? Que elas não viram nem falar, isso não é problema delas. Às vezes é problema de segurança, de polícia, né? De outras instâncias. E estão tentando resolver problemas que, né? Então, isso vai piorar. Vai piorar porque a taxa de natalidade no Brasil está caindo de maneira violenta. E quem está tendo filho é aquelas pessoas que não estão nem pensando em nada. Porque a pessoa, se tiver curso superior, já não está querendo mais ter filho. Se a pessoa tiver casa própria, um carro na garagem, e se casar, que já não estão mais casando, família acabou, não vão fazer filho. Então, são coisas assim que o Brasil, como um todo, tem que começar a sentar e pensar para onde nós vamos. Caso contrário, acabou a nação. Não tem gente para defender ela, não tem gente para trabalhar. Né? Que um pouco não tem aluno para educar. As pessoas estão fugindo de casamento. E quando casam, dizem que agora o casamento vale por uma média de 7 anos. Né? É complicado, né? Então, 3% do jovem na Uruguaiana, no ano que eu fui me alistar lá
no quartel foram os aptos para fazer o serviço militar. Então vocês já veem, ó, isso foi em 1980, 1980. Né? O fosso que se criou no Brasil, o buraco enorme, o fosso social que nós temos nessa nação. O país até agora não afundou, porque isso aqui é uma nação rica, é rica em recursos naturais. Ela tem água, ela tem terra, né? Então, não afundou por causa disso. Tu abre um buraco ali, ó. Tu planta abóbora, nasce. Tu planta milho, nasce. Tu planta mandioca, nasce. Um dia eu fiquei assim, tinha um parque ao lado onde eu morava, lá em Toronto, e eu costumava caminhar, era inverno, né? Aí eu parei num pontilhão em cima de um córrego e fiquei olhando. Tu não vê um peixe, nem no verão tu não vê um peixe, tu não vê nada. Aí eu ficava olhando e pensando assim, pá, se isso aqui fosse no Brasil, um córrego como esse, estava cheio de lambari, traíra, piava, mussum, um monte de, né, cheio de vida. Mas aqui tu não vê nada. Então, num lugar desses aí, o cara passa o verão todo trabalhando, juntando lenha, né, dependendo de onde ele mora, e juntando alimentos, né, carne, isso, aquilo, para passar o inverno. Mas aqui não tem isso. Aqui não tem furacão, não tem tornado, né, não tem tsunami, não tem nada, né. Tem o pé de bananeira, tem o coco, tem a cana-de-açúcar, tem um monte de coisa aí, né, que se planta dá. Né, tem um pé de manga, tem, né, a pitanga, cerola, tudo vai, né? Entra no quintal do vizinho, pega o pé de mandioca. Né? Ontem um colega meu falou, né? Eu digo, eu vou lá na chácara, vou plantar uns pés de mandioca lá, lá no teu lote, assim, para plantar, porque os vizinhos lá entram no lote da gente para arrancar os pés de mandioca, é uma vergonha. E é condomínio fechado de chácara. Isso é o Brasil. Então a gente vive sérios problemas aqui no Brasil, né? Que tem que ser discutido. Um deles é a natalidade. Tá? E se fizer bebê, tem que fazer bebê com qualidade. Bebê planejados. Né? Antes de ficar grávida, tem que planejar. Tem que ir no médico, tem que tomar vitamina, se alimentar bem, né? E aonde está o dinheiro, aonde está o emprego, onde está a cultura. Né? É complicado, né?